Sim. E sobre o TDAH também tem uma pergunta um pouco polêmica. Me mandaram fazer polêmica. Vamos lá. Não, tô brincando. Mas assim, por tu ter experiência já há muito tempo, né? A gente escuta muito hoje a questão do TDAH, dois lados, assim, né? O pessoal que fala, depois que descobriu o TDAH, tudo é TDAH. Né? E o pessoal que fala que antes não tinha diagnóstico e infelizmente muitas crianças não eram tratadas, né? Eram tidas como burras, né? Assim, enquanto tinham um transtorno e que hoje podem ser diagnosticadas, né? Como é que tu vê essa linha tênue assim, entre uma possibilidade e outra? Deixa eu falar isso para não agredir as pessoas, né? Porque às vezes a gente... Mas assim, ó... infelizmente, algumas famílias lançam mão disso, de que meu filho é hiperativo para justificar comportamentos e falta de limite. Então, assim, isso é bem gritante, tá? E por muitas vezes, sim, eu já perdi pacientes em virtude disso e não me envergonho em dizer isso, porque no momento que tu aplica, assim, para te diagnosticar um TDAH, a gente precisa aplicar testes, né, testagens específicas que tem embasamento científico e tem escalas. E se a criança não atinge aquela escala, aquele gráfico, ela não tem o TDAH, né? E por muitas vezes os pais vêm com essa fala já meio que pronta. A professora me disse que ele não para. Ele é hiperativo. Eles mesmos já eles já vêm com o diagnóstico pronto, assim. Eu só quero que tu me dê o papel, né? O laudo. E assim, nem é o psicopedagogo que dá o laudo, né? É o neuropediatra, é o neurologista, é o psiquiatra. Então, assim, é o médico. E aí eles vêm com essa ideia já formada e achando que nós vamos dar o documento que eles precisam para justificar o comportamento dos filhos na escola. Já querem saber no primeiro atendimento. Exatamente, né, assim, a Zete acompanhou já um caso assim que estava recém no comecinho, né? E por muitas vezes eu perdi pacientes assim e saí com a fala, né? Saíram de lá com a fala de que ela não resolve nada, vamos procurar outra pessoa, né? Por vezes as pessoas procuram querendo aquela resposta que ela veio buscar, né? E não sabem lidar com essa frustração, né? Não sabem, né? Porque é mais fácil culpar a criança do que, assim, tirar a responsabilidade de si, né? Como pai e como mãe, de dar limites, de dar rotina, de dar manejo de orientação, né? É mais fácil dizer que ele tem algo, que ele é agitado, que ele é hiperativo, do que dizer que eu não estou organizada com os meus manejos, né? De pai, de mãe, enfim. Os pais precisam ir na Tainá. É mais ou menos assim. Estava também conversando antes que era mais difícil, se era lidar com crianças, com adultos, aí então já vi que vocês têm que lidar tanto com crianças como com adultos. Né? É o todo, assim, porque para te tratar um indivíduo, né, independente de ser adulto ou criança, tu tem que tratar as pessoas que estão ao redor, que convivem, né? A gente sempre faz a sistêmica familiar, que a gente chama. A gente pega a criança, mas aí a gente dá os manejos de orientação para todos, assim, para os pais, para os cuidadores, se coloca à disposição da escola, né, para dar o apoio, o suporte, assim, para adaptação curricular, para manejo de condução daquele aluno, né? Então, assim, é um trabalho que é o todo, né? Não tem como tu trabalhar a criança se tu não tiver a família ao lado, assim. E eu costumo dizer, a criança pode ter muitas terapias, pode ter vários profissionais. Eu conheço crianças que têm 12 profissionais na equipe. Caramba. Né? Que são crianças que são de um autismo mais... assim, que exige um suporte maior, né? De suporte nível 2, 3, e que tem uma equipe muito grande, assim, de muitas pessoas. Só que se o pai e a mãe não estiverem engajados no processo, não vai adiantar. A criança pode ter muitos acompanhamentos. Só que se não fizerem as orientações em casa do que todos esses profissionais fazem para sustentação desses comportamentos, não vai adiantar. Porque eu faço o quê? Um atendimento de 45 minutos. Né? A colega faz 45, a outra faz 45, mas quem fica a maior parte com a criança no final de semana, por exemplo, é os pais. Aí tu orienta, deixa a criança redondinha de segunda a sexta, sábado e domingo. Os pais não fazem nada do que foi orientado. Segunda-feira a criança volta totalmente desorganizada de novo, aí inicia tudo de novo. Então vai ser um processo muito mais doloroso, muito mais demorado, né? E que os resultados daqui a pouco nem vão vir da forma que a gente deseja, né?
Falando um pouquinho também sobre a continuação disso, né? A gente falou um pouquinho da chegada, quais são os diagnósticos. Como é que é dada a sequência, digamos? Agora sim, ele conseguiu compreender aqui esses processos de educação. Como é que vocês fazem tem um acompanhamento? Sim. Ela pode voltar a regredir, né, nessa educação? Como é que é esse pós, assim? Sim, assim, na nossa área da psicopedagogia funciona assim, a gente faz a avaliação, né, e aí passamos para a equipe médica dá o laudo, né, e aí quando volta esse laudo, a gente traça um plano de ação para aquela criança. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático, assim, para ficar bem claro. A criança tem TDAH e paralelo a isso foi diagnosticado também um TPAC, um transtorno do processamento auditivo central, e nos exames deu mais voltado para a questão de concentração. A criança tem atenção, ela consegue memorizar, mas ela não concentra. Então, nosso plano de ação para aquela criança vai ser com exercícios específicos de concentração. E aí a gente vai ficar por um tempo naquele manejo. Sustentou a concentração, percebeu, se organizou, não surgiu mais nenhum outro tipo de lacuna de aprendizagem, tá com medicação, tá, né, ou não, tá com suporte com o fonoaudiólogo por causa do TPAC, a família está se sentindo já firme para seguir o processo sozinha, o psicopedagogo libera. Né? Então, faz um período, sanou, liberou. Surgiu uma outra situação daqui a um tempo, com um conteúdo em específico, ou com um manejo, uma ferramenta, alguma coisa que essa família precise de suporte de novo do psicopedagogo, essa família volta com essa criança e aí a gente volta a traçar um plano de ação. Algumas famílias optam por manter o atendimento depois do diagnóstico, né? Algumas famílias têm essa noção de que a melhora é tão grande e aí acabam por manter, por sustentar isso. Não, realmente ele melhorou muito, ele está conseguindo, mas eu quero manter para que ele sustente esse manejo, enfim. E algumas famílias vê o resultado e já saem, né? Já evadem o acompanhamento. E aí acaba que a gente fica sem saber como é que foi isso, né? Como é que foi esse processo, assim. Porque a gente tem também a questão da negação, né? Dos pais, assim, né? De negar, assim, passa pelo luto e tudo, mas daqui a pouco assim, não, é frescura, não precisa tudo isso, não é por aí, um pouco é preguiça, tá, ele tem o TDAH, mas também ele é preguiçoso, né? Então, assim, a gente tem isso, assim, essa negação também das famílias de não entender realmente como é que aquela criança funciona dentro daquele transtorno, né? Como é que também tu tem essa experiência do setor público, né? Como é que tu achas que deveria ser estruturado isso? Porque eu imagino, não sei como é que era hoje, se temos, assim, psicopedagogas atuando em todas as escolas, como é que é essa estrutura? Não. Como tu achas que ela deveria ser, né? Que, pelo menos pelo teu relato, eu acho que... Tenho certeza que seria conversar sobre isso. Seria muito necessário, né? Que a gente tenha uma estrutura assim, né? Padrão de qualidade seria assim, ó, padrão... E até para a gente comparar, não sei também como é que são outros países, se eles estão avançados nisso, se a gente está tão atrasado. Assim, para te ter uma ideia, a psicopedagogia ela não é regulamentada ainda no Brasil. Né? Para te ter uma ideia de como a gente está muito atrasado em muitos pontos, assim. É um dos profissionais tão importante quanto qualquer outro da equipe multiprofissional, né? Desde que ele não invada o espaço do outro, porque por não ter uma regulamentação... por vezes acontece que o psicopedagogo se perde e acaba invadindo o espaço de outro profissional, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo. Então, assim, até isso acaba trazendo uma coisa ruim para as famílias, porque fica uma coisa duvidosa, né? Afinal, o que faz um psicopedagogo? Então, assim, eu sempre busco trazer essas informações, assim, qual é realmente o papel desse profissional dentro da equipe, né? Já começa por aí. Então, assim, o próprio profissional... por não ter uma regulamentação, acaba sendo desconhecido e desvalorizado. E tem que ficar constantemente defendendo a existência. Assim, exatamente, o tempo todo, né? Mas eu, como gosto no desafio, né? Então, vamos defender, vamos ficar mais 50 anos defendendo. Mas, assim, o padrão mesmo, o ideal seria o quê? No mínimo, um psicopedagogo em cada escola, né? Um psicólogo em cada escola, que nós também não temos. Nós temos um psicólogo na rede municipal, nós temos um profissional para dar conta da demanda toda, né? E o psicopedagogo, eu sei que aqui em Capão, né? Aqui na região litorânea, cada prefeitura tem os seus convênios com alguns centros, né? De equipes multiprofissionais que prestam esse serviço daí pelo SUS.
Então, isso houve um grande crescente, assim, principalmente em virtude do TEA, né, do transtorno do espectro autista, assim, que foi uma vitória muito grande, que eles conseguiram equipes multiprofissionais pelo SUS para fazer esses atendimentos. Claro que são atendimentos com um período menor, né, é um outro formato de abordagem, porque esses profissionais, porque a demanda é muito grande, daqui a pouco não conseguem atender a família, não conseguem dar esse feedback para a família, Eles né? têm que rodar também Eles têm que rodar também esse atendimento, porque a demanda é muito grande, né? Então, assim, é um outro formato de atendimento, é completamente... A espera também, né? É completamente diferente do privado, assim, né? Mas assim, eu não acho, e aí claro que eu, obviamente que eu vou vender o meu peixe, né? Mas assim, falando como pessoa, tá? Esquece a Michele Barcelos, psicopedagoga, assim. Eu não acho que um atendimento que custe em torno de 80 a 100 reais seja caro. Porque é um investimento que tu tá fazendo na saúde do teu filho, na qualidade de vida do teu filho, uma pizza. Né, o nosso patrocinador que não me escute, mas assim, uma pizza custa 80 a 100 reais. Né? Então, assim, o que é prioridade na tua vida? É a qualidade de vida, o desenvolvimento do teu filho ou é o lanche? Né? Então, assim, não que o lanche não seja gostoso, depois a gente vai provar e tudo, mas assim, são prioridade, né? É uma prioridade que tu vai traçar na tua vida. Então, assim, por vezes, se tu tem que esperar muito tempo na lista de espera, se tu tem que, né... prioriza isso de uma forma particular e depois quando vira essa possibilidade, daí vai para o atendimento, né, único de saúde, assim, mas primeiro vai para o particular, então passa por todo esse processo, né, investe nisso, porque é a qualidade de vida desse indivíduo, né. Você acabou de assistir mais um corte do TelaCast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like.